Quer dizer, ligar a câmera, ligar a gravação. Pronto, já está gravando. Pessoal, na verdade, vocês estão em ridiculamente poucas pessoas hoje. Tem algo, será que tem algum motivo especial para isso? Na verdade, só tem, de fato, 15 alunos participando. Ao João, ao Henrique e a Thaís, eu agradeço muito pela câmera. Como eu disse sempre, desde o primeiro dia de aula, isso é muito importante para mim. Isso faz uma diferença muito grande. É horrível dar aula para tela preta. Então, se vocês puderem, no mínimo, deixar a câmera ligada, mais uma vez eu agradeço bastante, obviamente. Obrigado, Júlio, também. Enfim, gente, nossa aula de hoje, o tópico principal dela é sobre, vamos ver se vocês mesmos descobrem, apesar de eu já ter dito, já ter dado algum spoiler. Vamos lá. A minha intuição diz que é composição. Ah, de onde você tirou isso? A minha intuição, minha fada madrinha acabou de contar. Entendi. As vozes da sua cabeça, né, João? Isso é harmônico, pessoal? Eu acho totalmente errado. Você, depois da última aula, eu desconfio de tudo que o Maurício pergunta, que tem resposta óbvia. Seu espírito, Não confie nos seus sentidos. não é? Eu não confio em mais nada que eu vejo, entendeu? Principalmente vindo dele. Agora eu acho que essa música não é harmônica, não. Porque eu também acho que não é, porque ele solta uns agudos assim. Os agudos assim, fale mais sobre esses agudos assim. Bom, como minha musicalidade não é muito boa, vou dizer que ele tá num tom médio e de repente ele vai e bate para uma tecla mais aguda. Ele troca para uma aguda, volta para média aguda, média aguda. Eu não vou falar que não é harmônico, porque, tipo, às vezes a gente tá incomodado porque a gente conhece meio que o original. Sei lá, parece diferente do original, sabe? Como se ele tivesse, sei lá, meio que errado ou tivesse meio fora do tom do original. Daí eu não sei se eu vou falar, ele tá desarmônico por causa disso, ou se é porque eu conheço o original e tô acostumada com o original, daí eu vou falar, por causa disso, sabe? Aí, E também foi eu tô mal. desconfiando de você, professor. Que absurdo, que infâmia. Até parece. Ninguém mais confia em você, professor. Aceita isso. Até parece que existem motivos para uma coisa dessa. Que absurdo. Então, pessoal, o que a gente entende por ritmo? O que vocês entendem por ritmo? PS, Amanda, se você vai ficar de ouvinte, liga a câmera e conversa comigo, por favor. Desculpa, e aí, o que vocês entendem por ritmo? Assim, eu vou falar igual a Thaisa, eu não tenho uma musicalidade muito boa e minha ligação com música também não é lá essas coisas. Tipo, eu não sou uma pessoa musical. Mas, assim, para mim, ritmo é um cadenciamento ordenado de elementos, tipo, um ritmo de batidas. Vai ter uma sequência lá que vai ficar se repetindo, tipo, é isso. É isso que eu chuto. Alguém mais? Na música, no caso, eu acho que você obedece o compasso. Eu acho que é o compasso que fala que você tem um marcador de tempos e você vai seguindo esse marcador. Compasso. Compasso como marcador de tempo. Será que a gente tem compassos na arquitetura? Seriam tipo intervalos visuais, tipo, a cada 5 metros vou fazer isso, ou tipo, vou deixar simétrico, alguma coisa assim. Tipo, elemento visual que se repete e tal. Eu tô falando do alto da minha leiguice, se o professor estiver errado, considera. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou esperando aqui um debate de doutores a respeito da arquitetura. Não, nós estamos numa aula de graduação. Eu não faço arquitetura, daí Mas... o compasso que eu tenho mais próximo de arquitetura que eu tenho é esse aqui, ó. O professor teve uma obra então, tipo assim... que a gente comentou que era música, como que era? Música pros olhos, era um lance assim sobre uma arte, eu não lembro se era na sua matéria, porque tem tanta matéria acontecendo ao mesmo tempo que eu já não lembro direito. Eu acho que Será foi que não é teoria? Tal. Porque tem aquela frase que eu acho que é do Chopin, que espaço cheios e vazio, alguma coisa assim. Eu lembro que a música para os olhos é uma coisa assim. Não. Então, sim, existe.
É música... Arquitetura é música que se vê, alguma coisa assim. Eu vou procurar aqui. Uhum. Enfim. Então, eu acredito que sim. Existe. Até porque com essa pegada de cadência e, né? Como assim, Ritmo e pegada de tudo e tal. cadência? Fala sobre isso, Daniela, isso interessa bastante. Porque o ritmo é isso, não é? É uma cadência que acontece em determinada... É igual a Júlia falou, acho que a Júlia usou essas mesmas umas palavras parecidas, são as mesmas. É uma cadência de ritmos e aquilo se repete e vai se repetindo, mas primeiro forma um padrão e depois que você tem esse padrão, ela se repete, se repete, se repete, se repete. E na arquitetura isso de uma forma ou de outra acontece, porque a gente forma um padrão e depois pega esse padrão e repete, repete, repete numa mesma edificação, ou não sei, talvez. Será que o fato da gente Tem usar vários padrões. Será que o fato da gente usar esses padrões, a gente ter uma cadência, será que isso necessariamente resulta em harmonia? Por que não? Porque nem todo padrão é harmônico. Seu padrão pode ter ficado uma bosta. Fantástico. Vamos falar a respeito do Parthenon. Não sei, bom, vocês já ouviram falar do Parthenon, imagino, que é o principal templo de Atenas, da Grécia. Ele hoje, na verdade, ele está muito mais com essa aparência aqui, né? Agradeço, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Mas imagino que se vocês estão tendo aula com o Ricardo Castor, vocês já trabalharam com a... Como é que é? A linguagem clássica da arquitetura, porque ele usa esse livro como bibliografia. Ele já trabalhou isso com vocês? Ainda não, Ainda não? mas está no plano de ensino. Imagino. Henrique, você falou que o que você tem mais próximo da arquitetura é esse compasso. Você é da publicidade, correto? Será que de alguma forma a harmonia é relevante para o trabalho que vocês fazem na publicidade? Ah, acho que sim, né? Tipo, uma questão de proporção, essas coisas a gente tem que tudo pensar, né? Na hora de a gente fazer, sei lá, um Fala uma palavra anúncio, mágica. ou então até Pode falar. proporção. 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 Como assim proporção? Por exemplo, se eu quero, eu tenho um post que eu preciso que ele chame muita atenção no feed. Aí eu preciso, tem umas regrinhas assim que a gente usa para aonde vai o que a gente mais quer que chame a atenção da foto no post ocupe a maior parte da tela, assim, Uhum. do post, né? Isso. Entendi. E aí, quando vocês trabalham com proporção, eu imagino que vocês devem buscar harmonia, presumo eu. Harmonia daí no sentido de cores e também não pode ser uma coisa que vai ficar, tipo assim, como eu falei, que tem uma coisa que vai chamar mais atenção, mas também não precisa ser super discrepante, tipo assim, só uma coisa gigante, assim, e o restante sem informação nenhuma. Acho que é isso que eu queria dizer. Sim, perfeito. Obrigado. Pessoal, olhando aqui para o Parthenon, que é que fica no Templo de Atenas, né, na Acrópole de Atenas. Não sei se vocês conhecem, se em algum momento, de repente, História da Arte, eu esperava que, de repente, em tal 2 vocês já tivessem visto isso, mas, enfim, vocês têm proporções muito específicas relacionadas ao Parthenon. Não só ao Parthenon, mas, obviamente, a todos os tempos clássicos, né? Então, a gente tem uma coisa que chama-se intercolúnio, que é o responsável pelo andamento, o espaçamento entre essas colunas. Isso é devidamente marcado, né? Então, para todos os elementos que nós temos no Parthenon, todos eles seguem regras muito, muito específicas que dizem respeito à harmonia. Então, quando eu tenho o comprimento, a altura das minhas colunas, elas têm uma relação direta com a altura de toda a minha cobertura, envolvendo todas essas partes da cobertura, entablamento, enfim, envolvendo todas as partes da cobertura. Existe uma proporção direta, que não é gratuita, inclusive, de 1,6, e ela se repete no Parthenon inteiro, que é aproximadamente o que o pessoal chama da razão áurea. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se não ouviram, certamente o Ricardo vai falar sobre isso com vocês, certo? Agora, pergunta, será que eu preciso desse monte de colunas para esse edifício efetivamente ficar de pé desse jeito? De que material parece ser feito esse edifício, pessoal? Pedra? Concreto. Pedra. Qual é um problema de se construir com pedra, gente?
É difícil de E esculpir. você tem que encaixar uma na outra. Repete, por favor, Daniele. A pedra é difícil de esculpir, não é? É mais complicado, porque você tem que talhar ela inteirinha e depois pegar ela talhada, colocar na posição que tem que ser. Isso é muito complicado, não é? Repete, por favor, Heloísa. Falei que é difícil porque você tem que sobrepor uma pedra sobre a outra, e fazer um encaixe entre as pedras para elas ficarem juntinhas ali. Uhum. Fosse o tijolo que a gente coloca o cimento. Só que a pedra não tem o cimento. Para além disso que vocês estão citando, será que a pedra aguenta grandes vãos? Eu acho que não. Não. Só se uma pedra muito grande. Mas eu acho que também não. Na verdade, não sei. Não depende da pedra? Não depende de muita coisa? Então, em relação a questões construtivas, em geral, você só consegue suportar grandes vãos quando você tem materiais fibrosos. Você precisa de alguma forma de fibra para você poder ter uma conexão que sustente de um lado para o outro. É mais ou menos como, por exemplo, você imaginar que quando você tem a madeira, por exemplo, ela tem, dependendo do jeito que você corta ela, você pode cortar no sentido das fibras, ou você pode cortar perpendicular às fibras. Não é diferente de quando a gente está comendo, por exemplo, para quem come carne. É muito mais fácil você cortar paralelo às fibras, porque, obviamente, você pode simplesmente separar uma da outra, do que efetivamente cortar contra as fibras, porque ela vai oferecer muito mais resistência. Isso funciona com analogia para absolutamente tudo. Então, quando você tem materiais fibrosos, você tem uma dificuldade muito maior de romper esse material. Ele normalmente aguenta vãos maiores. É por isso que você tem galhos de árvores que podem ser muito compridos e muito pesados, e você pode balançar em cima deles, inclusive com uma certa elasticidade. De uma certa forma, quando você coloca a ferragem metálica dentro do concreto, e aí você tem a maravilha moderna do concreto armado, a ideia do metal ali dentro, na verdade, é para funcionar mais ou menos como uma fibra. Porque o concreto, ele por si só, ele não é um material fibroso, apesar de hoje existirem aditivos que podem torná-lo fibroso e por isso ele ganhar uma resistência maior nesse sentido. Mas, a princípio, ele é um material poroso. Da mesma forma, a pedra é um material poroso, ela não é feita para aguentar grandes vãos. Se você tem 2 pilares de pedra e aí você coloca uma viga de pedra, com pouquíssima abertura, pouquíssimo espaçamento entre um e outro, a tendência dessa pedra já é romper, porque ela, inclusive, tem um peso próprio muito grande. Muito grande. E ela não tem fibras atravessando. Então, a tendência dela é justamente que ela se quebre e, obviamente, com isso, você não consegue mantê-la de pé. Então, de certa forma, existe uma coisa mais chata, velho. Você tem que sair esse troço. Ah, tá. Então, existe aqui, de uma certa forma, não só o Partenon, mas esses templos que nós conhecemos como os templos clássicos, eles, muito mais do que uma proposição, eles são resultado. Se você tem um material que não te permite trabalhar com grandes vãos, qual é a sua tendência? Na verdade, é deixar ele o mais estreito possível, o mais fechado possível. Então, eu digo que ele é muito mais resultado e não proposta, porque ele é o resultado harmônico, certo? De um material que não te permite ter grandes condições de trabalho, que ele é muito restritivo. Então, para você ter essa abertura, como é que você cria harmonia? Como é que você cria ritmo? Como é que você cria esses espaçamentos, certo? Em um material que, a princípio, quase não te permite trabalhar com isso. Percebem? Então, é um resultado muito harmônico, que, na verdade, é resultado de milhares de anos de evolução, né, para se chegar num produto como esse. Aí vem minha pergunta. Vamos lá, desculpa. Falando a respeito dessa lógica de harmonia, será que, de alguma certa forma, aquilo que a gente estava falando ali, que obviamente permeia o Partenon, de alguma forma se aplica aqui? Meu Deus, eu nunca tinha reparado nisso. Nisso o quê, Heloísa? Me fala esse isso. Liberdade. Esse isso é o que me interessa para essa aula de hoje. O que é esse isso? O Partenon com a estátua da liberdade. Bom, para além dos contextos gritantes, absurdos, enfim, bizarros, né? Mas me fale sobre o que é esse isso. Vamos lá, vamos embora. Isso é uma imitação barata do Partenon. E bem mal feita. Por que ele é uma imitação barata? Por que ele é mal feita? O que tem de estranho para estar falando a respeito disso daqui? Por que isso aqui contrasta com aquilo de alguma forma?
Observando o Parthenon e observando a van, que assim, o modelo, vamos considerar que é parecido. Ninguém pode negar que não é parecido. Fato. Primeira É coisa inquestionável que já- a ligação de uma coisa com a outra. Aham. A primeira coisa que já, pelo menos eu observei agora, né? Nunca tinha reparado, foi a distância das colunas ali, ó. Intercolônia. 4 colunas, umas colunas são, então, assim, 2, 3 metros uma da outra já. Ou mais de 3, né? Bem mais. Enquanto lá era, assim, 50 centímetros, 1 metro no máximo uma da outra. Aí é uma grande questão. Pera lá. Lá, o intercolúnio normalmente ele é marcado de acordo com a largura da própria coluna. Então, normalmente você vai, por exemplo, você tem um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio. Muito numa lógica meio de ritmo musical mesmo, Aham. certo? E é claro, você tem um material que quase te obriga a trabalhar com questões de intercolúnio muito bem marcadinhas. Será que aqui é feito em pedra? Não. Aqui é feito em tijolo, concreto e tem ferro para poder ter um vão maior. Você precisa de um vão maior aqui. Que uma loja? Onde? Para ter maior circulação de pessoas, eu acho. Disserta sobre esse, porque é uma loja. Como assim, porque é uma loja precisa de vãos maiores? É porque vai passar um monte de gente lá, tem que harmonizar um monte de produto lá dentro, e as pessoas têm que andar lá dentro também. Ou seja, a ideia é que funcione como vitrine, que efetivamente as pessoas possam estar vendo ao máximo possível o que está sendo mostrado lá. E é exatamente isso. Nós temos umas vitrines zonas gigantescas aqui na frente, correto? Então, obviamente, é importante o máximo possível você não esconder isso, porque você quer mostrar. Gente, eu não estou falando, assim, por favor, eu estou fazendo uma leitura aqui bem comercial da coisa, né? Partindo do pressuposto do comércio e não da arquitetura, né? Será que você tem, então, aquela marcação de ritmo que existe num Parthenon, por exemplo, é interessante para a van, por exemplo? Sim. Do jeito que tá no Parthenon, não. Por que não? Porque esconderia praticamente todo o interior que ele quer tanto mostrar e usar como vitrine. Se as colunas, assim, se você tivesse esse negócio de intercolunas, que é a proporção da coluna, tipo um cheio e um vazio que você acabou de falar, não daria para ver quase nada ali dentro. Ou seja, não seria muito adequada a proposta ao interesse do comerciante, correto? Sim. Ótimo. Falem-me, por favor, sobre a relação da espessura dessas colunas, assim como o comprimento delas e o frontão que está apoiado nelas. O que que a proporção do Parthenon fala a respeito do teto com os pilares que apoiam ele? Também tem uma proporção específica, não tem? Aí parece que tem um... Tem, mas assim, cada... independente da questão formal, do que foi dito, do que foi estudado, do que foi proposto, o que vocês percebem? Tipo, no Parthenon quase não dá para ver o que tem dentro e depois das colunas. Aí na van foi feito tipo para você justamente ver o que tem lá dentro. Tipo, uma transparência muito maior na fachada do que a do Parthenon. Mas a cobertura é gritantemente maior e mais espessa. É o que eu ia falar, que não tem tanta proporção. É uma proporção um pouco estranha, né? Porque você vê que é um frontão gigantesco, ele é imenso. Peguem o tamanho dele em termos de comprimento, certo? Peguem a altura dele, o tamanho dos ornamentos, né, que existe. Só essa altura onde está escrito Avan aí parece que é maior do que um pé direito inteiro. Parece que é maior do que um pé direito inteiro. E é interessante, quando a gente olha aqui a altura dessas colunas e a altura desse frontão, elas parecem quase ser... Bom, a coluna parece ser um pouco mais alta, mas não é tão mais alta assim, concordam? Sim, eu acho que esse frontão aí daria, sei lá, o quê? Um pé direito e meio, ali, 3 metros, 4 metros e pouquinho. Por aí. E aí você tem um frontão gigantesco como esse... Tipo assim, prestem atenção na altura dessa cornija e na largura da nossa coluna. Essa coluna é bem mais fina que essa cornija, né, não? Dá quase umas 3 colunas ali. Voltemos para o Parthenon. E aí, gente? E essas proporções aqui, elas são tão gritantes quanto aquelas? Não.
qual delas lhes parece mais harmônica? É claro que é meio suspeito fazer uma pergunta como essa, porque existe uma resposta presumida. Mas eu não quero saber sobre o formal, sobre o formal, assim, em termos de erudito. Eu quero saber sobre a percepção de vocês. O que me interessa nessa disciplina é percepção. Com certeza o Parthenon. Porque as colunas parecem mais altas e o teto não é teto. O frontão não é tão largo. Essa parte que tem que mas aí é até largo, mas essa parte de cima ali que tem certinho o triângulo. Mas eu acho complicado, porque no Parthenon você tem apoios, você tem pilares muito grandes e um frontão relativamente pequeno para o tamanho dos pilares, eu digo o comprimento. E na Havan é o contrário, você tem pilares muito pequenos, estreitos, para o frontão muito grande. Então, assim, dependendo do ponto de vista, a proporção existe, mas dependendo do ponto de vista. Eu acho que o da Havan, a proporção ela é mais próxima um do outro, tipo, porque a altura do frontão é mais ou menos quase, é pouca coisa de diferença da altura dos outros pilares. E como eu acho que tem menos pilares, não sei, acho que talvez, na verdade, acho que por ter menos pilares, né, menos colunas, sei lá, a Havan talvez não seja tão proporcional. Porque aqui, por exemplo, a gente vê que é praticamente um cheio e um vazio, um cheio e vazio. Uhum. Não sei, tô confundindo agora. Sem problema, gente. Por favor, isso aqui... O Parthenon, ele não tem a proporção áurea? Ele é desenhado sobre a proporção áurea, certo? Tem. Sim, o Aí Parthenon é inteiro isso concebido com o sobre... Everton em projeto. Oi? Maurício, a gente viu isso em projeto e não em tal. O que falaram para vocês sobre a proporção áurea em projeto? Então vamos E aí, lá. a gente estava vendo aquela questão de ritmo, harmonia, de identificar pontos, linhas, retas, os blocos. Uhum. Mas eu lembro que tal 1 também falou disso, não falou? O Bertolini falou um pouquinho sobre isso. Que ele adorava contar História então da arte. Bertolini de história. Até na aula de cálculo o professor falou disso, gente. Todas as aulas alguém falou um pouquinho disso, no mínimo. Isso é verdade. Só não em tal 2, ele não falou nada ainda, não. O que o Moisés falou sobre isso, Júlia? Por favor. Ele falou matematicamente, ele falou, tipo, Claro. daquele formato lá do papel A4 e tal, que você divide nos terços e pá. Não é o terço. Depois de muita insistência da Júlia, ele falou sobre. Fake, ele falou na primeira aula sem eu ter falado nada. Insistência minha foi quando ele deu o integral pra gente. Daí ele falou daquela espiral e tal, sabe? A Falou espiral mais ou de menos disso. Uhum. Gente, bom, para além, obviamente, das percepções de vocês, agora eu vou falar mais no sentido formal da coisa, ou seja, no sentido mais erudito, do que é concebido, né, do que é, enfim, do que é concebido, não, do que é estudado a respeito disso, certo? Existe aqui uma lógica de harmonia muito forte implementada no Parthenon, certo? Onde a relação das alturas aqui das colunas e de todo o frontão é da proporção de aproximadamente de 1 para 1,6, que é a proporção áurea, certo? A proporção, tanto aqui dos detalhes do entablamento, certo? Toda ela, mais uma vez, é feita segundo a proporção áurea. O próprio retângulo que você pode abstrair da fachada do Parthenon também contempla a proporção áurea. Então, assim, ele é todo ele muito meticulosamente planejado para cumprir com uma estética que se entendia naquele momento ser a estética adequada, certo? Que até hoje, inclusive, é muito discutida, mas que é naquele momento do clássico, a gente está falando aí de 3.000 anos antes de Cristo, certo? Então, é totalmente integrada a uma estética de época, certo? Cujo equilíbrio, cuja harmonia está perfeitamente integrada a estes padrões, certo? Voltando à questão da Havan. A gente tem um contexto radicalmente diferente. Você está falando de um contexto, bom, mesmo que isso já tenha alguns anos, é totalmente contemporâneo, certo? É inquestionável que existe aqui, de uma certa forma, uma releitura do clássico, certo? Existe uma intenção, de alguma certa forma, de se apoderar de valores do clássico que trazem relações com harmonia, que trazem relações de simetria, certo? Tem um conjunto de características que dizem respeito ao clássicos que tentam ser trazidos aqui para a Havan. Agora, são elementos muito pontuais.
porque de uma certa forma ele contrasta uma série de outras características que fazem o clássico ser clássico, certo? Como, por exemplo, o conjunto da harmonia, que é dado pelo intercolúnio, que é dado por essas proporções, e que não tem absolutamente como ser implementado na van, porque, claro, para você, como vocês me citaram, para você poder implementar isso daqui nessas condições, você vai estar quase que escondendo o que é de maior interesse do proprietário da loja, que é expor os seus produtos, certo? E é muito louco, porque aí quando eu falo que quando a gente tem uma construção em pedra, você precisa de vãos pequenos porque a pedra, porque a tecnologia disponível exige que você trabalhe com vãos pequenos, é claro, esses pilares aqui hoje eles são totalmente metálicos e, na verdade, isso aqui é uma carapaça de plástico escondendo a ferragem, porque, na verdade, a verdade é que você tem a estrutura metálica ali, você tem um esqueleto metálico ali. Talvez você não precisasse nem, inclusive, desses dois aqui do meio. Porque não é nada impossível para os dias de hoje você vencer um vão como esse daqui, a la Lina Bobard, né? Não é nada impossível você vencer um vão como esse daqui, inclusive não tendo coluna nenhuma no meio. Só que se você não tiver coluna nenhuma, aí fica um pouco constrangedor, né? Porque vai ficar esses dois palitinhos no canto, com um frontão gigantesco em cima. Então, bom, você coloca esses dois pilares ali no meio, porque além de dar uma aliviada na estrutura, não fica tão distante assim do clássico, né? E aí você tem realmente assim um ornamento aqui que está numa escala gigantesca e que de uma certa forma é compreensível que se queira colocar numa escala gigantesca, porque o frontão é gigantesco. Então, se você colocar aqui ele pequenininho, não, gente, pelo amor de Deus, não estou defendendo a harmonia em cima disso aqui. Para mim, sinceramente, isso aqui é o suprassumo do estranho. Justamente porque você tem um negócio gigantescamente pesado em cima, apoiado em palitos de dente. Então, é muito difícil você falar em termos de harmonia com alguma coisa tão gigantesca, que é mesmo assim, a gente sabe que é uma mentira, porque na verdade é de plástico. Uma vez que ele é de plástico, na verdade ele é cenográfico, então é óbvio que ele é muito leve. Ele só não aparenta ser muito leve, que existe um contraste gigantesco entre o que ele está se propondo formalmente e o que ele é de fato. Na verdade, existe uma certa mentira aí, porque ele não precisaria ser tudo isso, certo? E aí, bom, já que a gente foi para uma direção que eu não esperava, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Um outro projeto da Vila, do Isai. Tem engraçado que eu falei sobre esse projeto esse final de semana. Tipo, se eu quero efetivamente expor os meus produtos, evidenciar efetivamente o conteúdo, bom, na verdade eu não preciso de apoio nenhum, né? Por exemplo, deixa eu abrir isso aqui para vocês. Ah, professor, mas eu acho complicado quem projetou, porque, não sei, tem tantas formas de fazer com que essa proporção pudesse ser usada. Eu acho que foi, não sei, talvez Diga. uma adaptação não tão inteligente do que deveria ser. Sabe uma coisa interessante? E aí tem tudo a ver, não com o conteúdo da aula de hoje, mas tem tudo a ver com a disciplina semiótica. Que tipo de usos institucionais normalmente se apropriam mais de arquitetura clássica, dessa lembrança de Grécia, Roma, essas coisas? Fórum, prédio de fórum, todo fórum. Prédio de fórum, fantástico. Por que será que prédios de fórum se apropriam tanto, tão regularmente da arquitetura Cara, eu clássica? vou defender o da minha cidade. É justiça. Não tem nada a ver com o fórum. Porque tem uma relação implícita de poder, que é muito presente também nas lojas maçônicas, certo? É muito comum se fazer o uso da arquitetura clássica em edifícios que de alguma forma, têm um vínculo com poder. E é muito engraçado. Do CPA, eu não sei se aquele negócio é negócio de maçonaria, mas parece demais por causa dessas características. E tem até um desenho estranho no portão. Vou tirar a foto que eu posso falar. A loja maçônica ali perto do Verdinho é uma loja. Loja maçônica, claro. Desculpa, finalmente eu consegui. Não sei. Não sei, parece uma chácara, gente. Que tem uns planetinha na frente. Que tem uns planetinha em uma mão, segurando uns planetinha, ou segurando um trem que tá perto dos planetinha na fachada? Na fachada? Sim. Do outro lado da rua do Hospital do Câncer. Sim, é uma loja. Não, do mesmo então lado não sei. do Hospital do Câncer. Eu vou tirar a foto. Gente, para a gente poder continuar aqui então, mais uma vez. Então a gente tem aqui
4 pilares, que poderiam ser, inclusive, só 2, porque tecnologicamente nós não temos as restrições que o sistema construtivo em pedra impõe. Nós temos liberdade para trabalhar de outro 1 milhão de formas que aquela galera não tinha. Então, aquilo ali é o resultado do que se esperava em termos de harmonia, de uma produção extremamente harmônica, extremamente racional, com um sistema construtivo que te restringia a trabalhar dessa forma. Aqui, em contrapartida, nós não temos nenhuma dessas restrições. Nós temos, obviamente, de uma certa forma, pela escala do edifício, sobretudo olhando a escala dos carros, a escala das pessoas, nós temos, sim, uma necessidade meio... Bom, ela é bem clara, vai. Eu estava tentando ser um pouco mais brando, mas ela é muito clara. Necessidade realmente, assim, ter uma escala muito gritante do tamanho desse edifício em relação às pessoas, em relação aos carros, tem uma escala meio impositiva em termos de tamanho. Sim, ele é feito para parecer grande. É de interesse que ele se aproprie de um pouco dessas relações que normalmente a justiça se apropria muito, que são essas relações de poder, de massividade, né? De ter essa coisa que seja imponente, né? Dentro desse contexto. E aí é claro que você então vai ter esses elementos como as cornichas e as lajes sendo obviamente muito grandes e muito massivos, porque ele precisa ressaltar muito fortemente essa característica de poder, certo? Para além disso, a questão do ritmo, será que ela é uma constante aqui, pessoal? E aí? Eu acho que apesar do vão ser maior, não deixa de ter ritmo. Oi? Acho que apesar do vão ser maior, é uma coluna ser mais distante da outra, não deixa de ter ritmo, porque tem a repetição, como desde o lado ali, onde está aquela guria de roxo, do fundo roxo, Uhum. tem a repetição das linhas, que é os pilares. É um fato, com certeza. Tem ritmo, não posso dizer que tem harmonia, mas ritmo tem. E aí, gente, alguém contrapõe isso? Alguém concorda com isso? Eu concordo. A única parte que eu acho que quebra um pouco o ritmo é ali bem na entrada, né? Que seriam as portas principais, e aí não tem um pilar no meio. Então, meio que dá uma quebrada. Mas mesmo assim, seriam 2 vãos, né? A gente existe imagina. Legal você citar isso, porque existe uma certa estranheza justamente porque parece que ele tem uma falta ali, né? Ou seja, não tem completude. Isso, parece que tá faltando mesmo. Uhum. É como se tivesse alguma coisa que quebrasse isso. É inevitável que você pegar do meio para a esquerda, assim como do meio para a direita, já que ele é um edifício necessariamente simétrico, vai pelo menos respeitar um andamento comum aos pilares. Isso visivelmente aconteceu, né? Houve essa intenção, né? Ou pelo menos assim parece, não é? Pelo menos isso. Uhum. Até porque do lado direito dá para observar que é um estacionamento, né? E aí os pilares continuam. Então, até para dentro da edificação, a gente percebe que a frequência e a frequência dos pilares é a mesma. Pessoal, vamos falar a respeito de Renascimento. Olha só, a relação com o clássico é muito evidente, não é? Ou não? Sim. É ou não é, gente? Sim. Sim. Sim? Só os pilarzinhos aparecendo, o que seria um frontão, mas parece que está dividido em 2, porque tem essa parte do meio que eu não sei descrever. Eu só não tenho certeza se é no gótico ou se é no renascimento, que os pilares não têm função estrutural, mas eu acho que é no gótico. É no gótico. Eu não ouvi o que a Heloísa falou. Eu falei que eu não lembro se é no renascimento ou no gótico que os pilares não têm função estrutural, só tem função ornamental, mas eu acho que é no gótico. Eu não ia ficar surpresa se aí não fosse, se fosse só ornamental, porque, tipo, o pilar, ele tá pra frente da parede segurando só aqueles enfeitezinhos e tal, mas eu não vou falar com certeza porque eu também não lembro. Só fazer um pequeno PS. Desculpa, normalmente eu não gosto muito de fazer essas incisões, principalmente quando é muito assunto da disciplina, mas no gótico os pilares são uma função profundamente estrutural. Quando você tem, por exemplo, já desviando agora do assunto da semiologia, certo? Quando você tem os pilares, por exemplo, com as abóbadas nervuradas, o que acontece? Quando você tem o arco gótico, certo? Ao invés do arco pleno, como se trabalhava, por exemplo, em Roma, certo? Quando você tem o arco gótico, você tem uma pressão muito mais intensa desses arcos para baixo, certo? Muito mais intensa. Inclusive com uma tendência de abertura, que é por isso que, inclusive, ele recebe um reforço estrutural
dos arcos botantes que estão para fora da catedral, dos arcos botantes não, dos contrafortes que estão para fora da catedral, ligados nos arcos botantes para tentar fazer esses pilares ficarem parados ali no meio, porque a tendência deles seria abrir para valer, sabe? Então, assim, no gótico, na verdade, o coração da coisa é a estrutura. Mas desculpa, não era eu não queria fazer a divisão nesse, enfim, uma fuga nesse sentido. Mas desculpa, Eu que voltando. confundi legal. Não, relaxa, tranquilo. Mas e aí, me falem sobre a harmonia nesse edifício. Existe harmonia? Existe simetria? E aí, gente? Existe, Sim, ele é mas- simétrico. Se passar uma linha dividindo no meio da cruz ali até na porta, vai ter a mesma coisa para os dois lados. Ele é harmônico? Interessante. Isso é um diagnóstico massa sobre esse curso. Tá sendo, gente, isso tá sendo super proveitoso para mim, por favor. Podem falar. A minha internet cortou e eu me perdi na sua pergunta e na última coisa que você propôs, desculpa. Você pode repetir? Se existe harmonia nesse edifício. Existe, uai. A harmonia não está ligada à ideia de simetria. A gente não nasceu no curso lá, nenenzinho em plástica, entendendo que para uma das formas mais simples de fazer harmonia é deixando as coisas simétricas, e é perfeitamente simétrico se você cortar ela assim Mas na então vertical, o prédio sabe? da van é harmônico porque ele é perfeitamente simétrico. Se você Uai, passar uma... foi o que eu disse no início. A harmônico é harmônico. Agora, se é bom ou se é ruim, esses são outros 500. A sua harmonia pode ser uma bosta. Desculpa o palavrão. Imagina, eu tô me amarrando nessa discussão. Você não está fazendo ideia de como isso está sendo importante. Isso para mim está sendo, na verdade, uma grande surpresa, mas está sendo muito importante. Por favor. Ela não deixa de ser harmônica. O fato é que é ruim. É um harmônico não da forma clássica como deveria ser, porque se a ideia seria se inspirar no Parthenon e nas proporções clássicas, o mínimo que eles deviam fazer é ajeitar essas proporções, né? Do frontão lá, ridiculamente grande, Você dos está falando vãos da van ou você ridiculamente está falando dessa capela? Não, eu tô falando da van. Ah, E tá. aí, Tá. Perfeito. então, Aham. a van também é simétrica, a van também é harmônica, só não é bom. Nem tudo que é harmônico é bom. Eu Cara, acho na que eu tava aí pra realidade, provar tipo, harmonia tá ligado à sensação de agradabilidade e prazer. Então, tipo, se você acha aquele negócio feio, ruim, se dá uma sensação estranha quando você vê, ele não é harmônico. Ele pode ter relações matemáticas, mas não necessariamente harmonia. Isso daí eu tô pegando a definição do dicionário da palavra harmonia, que também pode Simétrico e ser. harmônico é diferente. Desculpa. Então, a gente... Simétrico, ser simétrico e ser harmônico são coisas diferentes. A van lá, ela é mais simétrica, tipo assim, ela tem mais simetria, que é medidas parecidas, medidas próximas, né? Medidas similares. E o Paternò, apesar de não ter medidas similares, é harmônico porque ele tem uma proporção diferente. A Isso que proporção eu ia é uma proporção comentar. harmônica. A proporção do Renascimento não é diferente do clássico, que lá no clássico de Roma era pela sequência que eu acabei de... a proporção áurea, e aqui não tem aquela questão da proporção humana, de corpos ou algo assim. Mas independente de onde saiu essa proporção, acho que a discussão... Não sei. É porque eu acho que é o que vocês falaram. O fato de ser simétrico é diferente do fato de ser harmônico, não é? Então, uma coisa pode ser simétrica e não ser harmônica, ou pode ser harmônica e não ser simétrica. Mas vamos lá, a gente ainda não respondeu a pergunta dele. A capela é ou não é harmônica? Sim, é harmônica. Henrique, vocês na área da publicidade, na área do design em geral, por exemplo, quando está fazendo diagramação de uma revista, por exemplo, esse tipo de coisa, a harmonia é a essência geral das coisas. Se um jornal não for harmônico, você não consegue sequer saber para onde seguir, depois que acaba um bloco de texto, para que lado você vai. Se você não tiver uma coerência muito grande na formatação disso, vira um caos completo. Apesar de ser imprescindível uma harmonia nesses contextos, eles são trabalhados com simetria? Tá, mudo. Não necessariamente, eu acho.
É que eu ainda não cheguei nessa parte, né? Eu tô no terceiro semestre, ainda sou um neném. Mas eu acho que, eu acredito que não, né? Pela experiência que eu tenho, assim, de ler jornal, ver as coisas, assim, eu acho que não é simétrico, porque mesmo que um bloco de texto pode ter, tipo assim, 10 linhas, pode ter um outro bloco de texto do lado, lá, com uma imagem, entendeu? É diferente. Não é Se ele fosse simétrico. completamente simétrico, você se perderia na leitura. Você não Ia sabe ser horrível de onde ler, você gente. Igual está. a Bíblia. É simétrico, Minha, é tudo junto, assim. E é difícil de minha ler. mãe, ela trabalha num jornal e a formatação tem que ter algumas diferenças, senão você se perde na leitura. Qual jornal também trabalha, Thaisa? Diário de Cuiabá. Certo. Tem harmonia aqui, pessoal? Pede pra ela me dar um estágio. Tem harmonia aqui, pessoal? Tu não quer? Tem. Tem simetria? Não. Tem ritmo? Tem. O Então ritmo quer das dizer que colunas, né? então quer dizer que a gente pode ter harmonia sem simetria? Sim. É Olha, igual trabalho de plástica. é igual trabalho Se de eu plástica. Se eu tenho um quadrado, por exemplo, eu tenho um quadrado preto ali, consideravelmente até grandinho. Eu não preciso ter outro quadrado preto do outro lado do mesmo tamanho para ficar harmônico. Eu tenho que compensar ali para ficar visualmente harmônico. Com algumas, Sim, pode ser com quadradinhos menores, mas eu não preciso ter simetria ali para ter harmonia. eles falavam, tipo, do peso da composição. Se na esquerda eu tenho um peso, na direita eu tenho que ter um outro peso igual, mas não necessariamente a mesma coisa, repetindo. Que é o que Inclusive, os acontece no trabalhos jornal. inclusive os trabalhos de plástica, acho que depois do terceiro, eles começaram a incentivar todo mundo a fazer coisa não simétrica, sabe? Justamente para a gente trabalhar esse conceito de harmonia e de um cadenciamento lógico, uma coisa racional, tipo, sem necessariamente você ficar repetindo o simétrico, sabe? Uhum. Pessoal, a gente tem aqui uma retificação, vocês ainda vão trabalhar bastante com isso no quinto semestre, na disciplina de técnicas retrospectivas, certo? A gente tem uma retificação de fachadas do Pelourinho, em Salvador. Por retificação, leia-se. Né? Nós estamos falando que... Desculpa, tem bastante coisa no chat, não vi. Foi a partir daí que eu desisti de plástica. Mas vai ser a natureza do seu trabalho fazer essas composições. É porque eu era criança ainda, eu não lembrava, eu não sabia que eu ia precisar, entendeu? Eu estou arrependido. Eu falei quando eu entrei aqui que eu estava arrependido de ter desistido de plástica. E eu tô tão arrependido e o problema é que eu não vou conseguir pegar de novo. Isso é muito triste. Por que não consegue pegar de novo? Porque não é uma matéria do meu curso, daí como eu já reprovei por média e falta, eu não posso pegar ela, não posso pedir ela de novo, só se pedir em outra faculdade. Mas você pode ir lá como ouvinte. Tipo, você Posso. vai lá, não vai ganhar nota nem horas, mas você vai aprender. Mas daí também eu não vou ser obrigado a fazer, daí eu vou ficar... Tinha um Fala amigo sobre meu de Pelourinho. engenharia que ele entrou lá na aula de plástica, fez todos os trabalhos, porque sim, ele também não ganha horas. Pessoal, voltando aqui, pessoal. Falando sobre o Pelourinho. Quando a gente tem essas fachadas retificadas, será que de alguma certa forma a gente consegue perceber algum tipo de relação entre elas? Será que existe ritmo? Será que existe harmonia? Será que existe uma cadência, como vocês falaram? Cadência é uma palavra maravilhosa, nem lembro quem usou. Parece teclas de piano, sabe? Você vai abaixando, apertando as teclinhas. Parece que tem duas. Tem, tipo, a frequência das portas, tipo, dessa parte direita aqui, com a parte do meio, sabe? Essas partes mais baixas. As portas estão, tipo, em sequência, sabe? O mesmo vão entre as portas, a mesma altura e largura das portas. Dá para falar isso nas janelas também. Existe um andamento ali, né? Parece que elas estão alinhadas também. Questão do gabarito ali, né? Que praticamente o segundo andar é mais ou menos da mesma altura em todos. Interessante você ter falado sobre gabarito. Pode terminar, por favor.
Não, pode falar. Não, por favor, pode terminar. Não, eu falei que tem pouquinha diferença ali. Esse gabarito de altura de um pavimento, outro pavimento e o terceiro ali. Tem pouca diferença de altura, mas eu acho que é questão do telhado mesmo. Alguns telhados podem ser um pouquinho mais altos que os outros. Será que isso de alguma Eu forma acho que é influencia a nossa Estaria tudo alinhado. Será que isso de alguma forma influencia a nossa percepção a respeito do espaço? De como assim? Você diz a diferença de altura dos 3 predinhos? Essa questão de você ter uma harmonia, como a Elô está citando, nos gabaritos, você ter uma constante, né? Será que isso de Sim, alguma forma diz alguma coisa para a gente em relação à nossa leitura harmônica do espaço? sim, porque parece que o negócio está mais organizado e tal, não vai ter uma coisa muito discrepante da outra, tipo, uma fachada verde, que é uma borracharia, e você olha do lado uma farmácia vermelha, sabe? Uhum. Parece que está muito mais organizado a cidade. Acho que nem é tanto questão de cor. Acho que é questão de Desculpa. altura Pode e falar. largura. É o quê? Questão de altura e largura mesmo, porque eles têm mais ou menos o mesmo estilo de porta, o mesmo estilo de janela. Não é assim, uma casa que tem só uma porta e a outra só vai ter janela. Todas têm praticamente a mesma coisa, só com um formato um pouquinho diferente, mano. Se aplica no mesmo argumento lá, só que eu ilustrei com cor porque é mais fácil de visualizar, pelo menos para mim. A gente tem aqui Paraty, no Rio de Janeiro, né? A cidade histórica de Paraty, que é a cidade, o centro histórico, ele é tombado como patrimônio da humanidade, certo? Será que existe isso daqui para ser tombado, bom, será que existe aproveitando o que a Heloísa estava falando, principalmente com relação às fachadas e tudo mais, será que existe algum tipo de ritmo, algum tipo de harmonia claro nesse tipo de espaço, em contraste com, por exemplo, isso aqui? Você diz porque a gente estava estudando em tal, acho que quando eu fiz a segunda vez a matéria, que até agora eu não consigo me livrar dela, mas enfim, em Itaú, sobre o Centro Histórico de Cuiabá, falando sobre as proporções do Centro Histórico e a fachada. Olha, deixa eu só deixar no mudo aqui, porque está sendo muito barulhento aqui. Pode continuar, Dani. Ele só parou porque tá muito barulho ali atrás. Por favor, pode falar, Dani. Eu acho que ela caiu. É capaz. Bom, gente, e aí? Se a gente contrasta paisagem, vamos lá, vamos falar o termo específico da coisa. Se a gente contrasta paisagem, está falando aqui de gabaritos das casas, certo? Das casas, uma vírgula, das edificações, que tem comércios aqui no meio, certo? A gente falou lá do Pelourinho, a gente estava olhando ela retificada. Aqui não está retificada, né? Mas a gente tem aqui um certo andamento de portas e janelas, certo? A gente tem uma relação entre a largura da via e a altura dessas edificações, certo? E aí, pessoal? Vamos falar aqui de uma cidade totalmente contemporânea. Vamos falar de São Paulo, viaduto. Já olhando assim, fica bem mais agradável olhar o centro histórico ali, porque parece que ele faz o caminho. Parece que o quê? Ele delimita o caminho ali, as duas linhas de edificações delimitam o caminho. Se não tivesse uma rua propriamente dita ali, os dois conjuntos de edificações dos dois lados me mostrariam o caminho. Se essa rua aqui exatamente não fosse uma rua, só um espaço, saberia por qual o caminho a seguir, esse corredorzinho certinho. Mas aqui já traria problemas no caso para os dias de hoje, que é tudo grudado um no outro, questão de ventilação, aí é péssimo. Será que é possível? Isso é um problema das cidades contemporâneas? Será que é possível de alguma forma? Será que existe algum exemplo de que as coisas não precisem necessariamente ser tão caóticas assim? Aqui ainda tem essa vegetação que dá uma minimizada no caos, né? Mas e aí? Olha só isso, gente. Isso aqui é harmônico, gente? Não. É um prédio de cada altura, uma coisa de cada jeito.
Parece que você tá batendo um monte de tecla, assim, falando de harmonia, batendo a tecla do piano, assim, tentando encaixar as pecinhas. Uhum. Já viram Brasília, gente? Já Thaisa foi lá esses dias. Que absurdo esse desrespeito com a quarentena! Brincadeira, Eu Thaís. já vou delatar, ela foi lá esses dias. Vou delatar mesmo, né? Porque eu sou dessa. É isso aí, eu tocar terror nos coleguinhas. E aí, gente, será que a gente pode falar em termos de alguma forma, a respeito de harmonia em Brasília? Brasília é muito isso. Os prédios, eles têm a altura muito semelhante, diferem muito pouco. Gabarito! É, Cadê a tia Doriane? Veja aqui uma a disciplina tia de Doriane Dori tá Azevedo. aqui. Que orgulho. Desculpa. A tia Dori tá aqui. Tá, tô vendo, tá presente, na bronca, inclusive. Ah, vou ver. Dedo em riste. Desculpa. Ah. Zoeira, Luísa. Mas você estava falando, Thaisa, por favor. Tá mudo. Esqueci. Já esqueci. Não, justamente, Brasília também, Eu obviamente. tava falando que Brasília tem os prédios, tem os tamanhos definidos. Eu vi uma vez que tem lugares que você não pode fazer prédios com mais de 6 andares para não tampar, para que todo mundo possa ver o pôr do sol de Brasília, que é o pôr do sol mais bonito do Brasil, piriri, pororó. Eu acho linda essa teoria. Uhum. Eu só E consigo adorei o carro aí de 3 portas. Achei muito da hora esse aqui. As janelas também, elas têm as proporções semelhantes, as aberturas também são muito semelhantes. É muito engraçado isso, porque independente de qualquer coisa, quando você tem uma restrição tão forte quanto você tem, por exemplo, em Brasília, em relação ao gabarito, em relação às alturas, né? Em relação aos pilotis, onde, uma vez que você tem os edifícios sob pilotis, você tem 100% da cidade como sendo espaço público, onde as pessoas podem cruzar, porque o pilotis é público, certo? Ou seja, o que é espaço privado é só do primeiro pavimento para cima, certo? Então, você tem assim, um conjunto de estratégias profundamente controladas pelo poder público, justamente para poder garantir uma qualidade de vida para essa população, para a gente poder falar a respeito de uma paisagem agradável, para a gente poder falar de alguma coisa que não lide com uma paisagem como essa, por exemplo, onde você tem exclusivamente o poder financeiro fazendo o que ele quer. Percebem? Ok? Até a organização da cidade, tipo, parece que ela foi feita em função do tráfego. Tipo, tem um puta viaduto aí cruzando, parece que ela foi feita em função das vias e não em função... Não é tão funcional, porque é tudo dividido em setor lá. Então, se você quer ir para o hospital, você está lá na ponta e o hospital é do outro lado. Às vezes não é tão benéfico. Olha que relação interessante em você ter esse viaduto. Bom, isso aqui é o elevado Coaciba, o popular Minhocão, que é um viaduto gigantesco no meio da cidade. Olha que situação curiosa de você ter esse elevado aqui e aí você tem janela de residência aqui do lado, já numa altura mais baixa do que do próprio viaduto. Imagino que isso daqui deve ser, assim, em termos cotidianos, além de uma desvalorização imobiliária descomunal, porque, obviamente, você vai ter um barulho desgraçado o tempo inteiro aí, por causa de uma via expressa de veículos. Cara, aqui, se a gente pegar na projeção de solo, a gente vai ter aqui, não vai ter 5 metros de distância entre uma janela e um minhocão, cara. Olha que coisa louca, vamos à gente. comparação ruim. Alguém já assistiu aquele... Cara, assim, não recomendo que assistam, mas já que eu já assisti, então ok. Aquele filme da Kéfera é Fada, que a menina mora exatamente num prédio desse, que a janela dá pro viaduto. Ela Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu amo referências ruins. Que lindo. Tem um... Mas que, mostra inclusive, tipo, certinho. tem uma parte da trama que mostra, assim, logo no começo, assim, explica exatamente por que ela é uma menina meio zoró da cabeça, assim, sabe? Porque ela vive num caos, assim, sabe? É um lugar muito ruim, muito barulhento de viver. E é isso. Aí chega de noite para dormir, os carros tá passando e... Passando. Só um segundinho aqui, gente, porque eu muito burro, acabei fechando o material da aula, antes, né? Acontece. Vamos lá. Composição, voltamos aqui. Desculpa. Aí, deixa eu... Cadê da share aqui de novo? Na tela. Ótimo. Share. Maravilha.
Voltando aqui então, pessoal, eu já, na verdade, eu demorei um pouco mais do que eu gostaria sobre isso, mas ao mesmo tempo, eu sinceramente acho que foi muito importante. Pessoal, a natureza do trabalho das profissões que trabalham com criatividade, e aí estou falando da arquitetura, estou falando da publicidade, estou falando da música, estou falando da dança, estou falando do teatro, estou falando de absolutamente, do design, óbvio, né? Estou falando de absolutamente qualquer profissão que necessariamente trabalhe com criatividade, porque muitas vezes, não é que todos os produtos ou todas as criações necessariamente elas precisem ser harmônicas, elas necessariamente precisem ter todas essas características muito explicitamente bem resolvidas. Mas, ao mesmo tempo, a desarmonia pode, obviamente, também ser uma intenção. E não é um problema, desde que, obviamente, seja uma intenção e seja contextualizado, certo? Por outro lado, né, é necessário ter um domínio muito grande dessas ferramentas para que você, obviamente, possa estar exercendo todas elas com domínio, né? Para que você, obviamente, possa... E aí, desculpa, já encarando a questão erudita mesmo da coisa. Para que, obviamente, você não resulte em estar fazendo um prédio da Havan, certo? Com todos os problemas que ele tem, sendo um problema contextual, que obviamente ele está completamente fora do seu contexto em termos temporais, certo? Se a tua questão por pior que seja, a gente assumir que é uma questão de uma relação de poder, que é uma questão de usar o tamanho para isso, e aí você precisa expor seus produtos, desculpa, você não precisa minimamente fazer o uso de arquitetura clássica para esse tipo de coisa. Mesmo que seja para você fazer isso, tem 1 milhão de outras formas de você fazer isso, certo? Então, independente de qualquer coisa, e aí você tem aquele frontão com a cornija gigantesca, porque a cornija é gigantesca porque o frontão é imenso, o triângulo, né, em cima é tão gigantesco, se tivesse uma cornija pequenininha, fica um troço super esquisito. Ufa, menos mal que o cara ainda teve uma preocupação de tentar harmonizar alguma coisa ali. Mas aí você tem os palitos de dente embaixo daquela coisa gigantesca e super pesada lá em cima, que na verdade é uma mentira, porque ela nem é super pesada, é um desrespeito tremendo com o material. Então, assim, é meio engraçado. A gente tem um aluno que hoje está no 8º semestre, e é meio engraçado que isso virou um mantra para a gente, para os professores do curso de arquitetura, pelo menos para um grupo específico de professores, e para a gente é muito forte isso. Que é muito engraçado, porque ele falou uma coisa que é muito real. Que ele não sabia que o mundo era tão feio até ele fazer arquitetura. É muito verdade. Desculpa, mas é muito verdade. Eu acho muito legal dar essa liberdade para vocês poderem estar tendo essas abordagens segundo as leituras de vocês, porque, de uma certa forma, isso é, inclusive, uma resposta para a gente do porquê essas coisas são construídas. Porque a gente está falando do senso comum. É isso mesmo. É por isso que eu falo que é tão importante para mim estar ouvindo esse tipo de coisa e estar aberto a esse tipo de coisa. Porque se elas são construídas, e mais do que isso, se de alguma forma elas são apreciadas minimamente, existem motivos para isso. E é interessante justamente porque vocês trazem esses motivos do que é do senso comum. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, então, a gente está justamente contrapondo isso, sobretudo uma vez que vocês estão tendo uma formação em arquitetura, a respeito do que é a discussão em cima desse tipo de valores, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Gente, vocês já ouviram falar disso aqui, né? Imagino, não sei, presumo. O que vocês ouviram falar disso aqui, gente? Sabe que eu tenho dificuldade? Nem absolutamente mudo o dia inteiro. Fala, Heloísa, desculpa. Aquela questão. Os negócios de plástica, de novo. Fechamento. Os negócios de plástica. Simetria. O fechamento, tem vários tipos de fechamento, mas ok, eu não lembro exatamente o nome de cada tipo, mas tem mais de um tipo de fechamento. Essas são as leis da Gestalt, mas muito mais do que as leis da Gestalt, qual é a essência da coisa? Por que estudo da Gestalt? Do que a Gestalt fala? Você quer que eu responda, Maurício, que é sobre percepção? Por mim, pode responder à vontade. Como assim sobre percepção, Amanda? É sobre como a gente vê as coisas. Porque se você voltar nos pontinhos, que são um exemplo óbvio, são 9 pontinhos. Mas a gente não vê 9 pontinhos. A gente vê 3 colunas de 3 pontinhos. Para a gente contar os 9 pontinhos é um exercício
Depois, a primeira coisa que a gente vê, na verdade, são as colunas de pontinhos. Então, se você voltar naquela primeira imagem, a gente está vendo uma imagem, a gente está vendo uma figura, um desenho, para além do que ela é feita. Então, assim, a nossa percepção do que é, e não o que é, porque, na verdade, se eu não me engano, é um monte de lixo. Porque tem o detalhe do G também. Eu nem tinha visto que onde estava escrito, estava olhando a imagem, mas tem também que não está lá. De certa forma, o G não está lá, e essa imagem não está lá. Sim, obrigado, Amanda. Exatamente. No fundo, pessoal, Gestalt não é uma proposta. Gestalt é uma constatação, certo? A tradução da palavra alemã para o português não existe, mas é alguma coisa muito aproximadamente como boa forma. Não é como forma, não é como qualquer coisa. É boa. Então, necessariamente, ela está falando aqui, pessoal, a Gestalt, ela se propõe a estudar, ela se propõe a identificar o que são mecanismos fisiológicos. Fisiológicos. Ou seja, a gente está descartando contexto, a gente está descartando cultura, a gente está falando de essência humana. Pelo menos a gente pode falar a respeito da humana, mesmo que existam pesquisas relacionadas a animais, a outros animais também, certo? Mas a gente está falando, então, de uma constatação, de uma percepção, de um registro a respeito de como nós percebemos as coisas. Exatamente como a Amanda citou, é óbvio que são 9 pontos. É óbvio que esses pontos estão distribuídos em grupos, que existe, de alguma certa forma, uma lógica de uma harmonia que faz com que a gente identifique grupos. Não são 9 pontos soltos. Existem proximidades específicas entre cada um desses conjuntos, de tal forma que faz com que nós entendamos como conjunto. Gente, é muito engraçado falar de Gestalt, porque parece que a gente está falando das coisas mais óbvias possíveis. E é óbvio mesmo. Só que aí na hora de fazer algum produto, cuidado, porque parece que eu estou usando um termo muito do capital, né? Dos meios de consumo. Não é isso. Produto enquanto produção, enquanto criatividade, enquanto obra, enquanto projeto, né? Enfim, voltando. Parece que é uma coisa extremamente óbvia, mas aí quando a gente vai tomar a iniciativa de fazer algum tipo de criação, é muito engraçado, porque nós enxergamos todas essas coisas, mas nós não temos consciência de que as coisas funcionam assim. O que acontece? Nós fazemos um mar de aberrações, como, por exemplo, uma van, certo? Então, você trabalhar com proporções que sejam adequadas, para você trabalhar com ritmos que sejam adequados, trabalhar com cadências que sejam adequadas. Nossa, que delícia estar ouvindo aquele concerto que eu mostrei para vocês, de 4 cordas, os 4 violinos junto de 4 helicópteros, né? Super harmônico, delicioso, né? Existe uma diferença quando a proposta é exatamente essa, e é feita para um público muito específico, certo? Mas, segundo nosso conhecimento mais comum em termos de harmonia, aquilo não bate nunca. É completamente caótico. É igual ouvir o poema eletrônico que vocês ouviram. É absolutamente caótico, não tem nada de harmônico. Mais uma vez, ele foi produzido com essas intenções, é uma situação completamente à parte, certo? Ao mesmo tempo que quando a gente ouve uma aula turca do Mozart, né, a marcha turca, que eu coloquei para vocês ouvirem no começo da aula, de repente você tem uma cadência extremamente harmônica, você tem o conjunto da qual as notas são feitas segundo suas escalas. Gente, definição de escala, ela é por natureza inexistente. É um negócio assim, ela tem um conjunto de harmonia que é uma percepção. Se existe uma lógica entre cada uma das notas, de tal forma que a coisa se monta com uma certa harmonia, ela se monta com uma certa coerência e nos soa agradável, isso harmonia e coerência é percepção. Tenham isso muito claro, gente. A gente está falando aqui justamente do que existe de mais essencial enquanto humanos. E quanto mais claro nós tivermos, seja na audição, seja na visão, seja no tato, na cinética, quanto mais claro a gente tiver essa compreensão a respeito de harmonia, permeando todos os nossos sentidos, mais habilitados vocês serão para projetar absolutamente qualquer coisa. Inclusive uma embalagem, né, Amanda? Falando a respeito de embalagens japonesas, por exemplo, né?
que eu estou brincando com isso, mas é porque está tendo uma exposição fantástica, e o catálogo está online, seria muito bacana se vocês quisessem ver, que é a exposição de embalagens japonesas que está rolando na Japan House, né, que é um espaço expositivo especificamente de coisas japonesas. E é muito legal ver o cuidado com proximidade, com semelhança, com harmonia, com cores, com contraste, que permeia as embalagens. Isso é imprescindível ao universo do design. Mas então, voltando. Essas leis, vocês naturalmente já viram, certo? Imagino que, eu não sei se os professores chegaram a mostrar esse tipo de exemplo, isso tem tudo a ver com o que a gente viu na aula passada de cores, né? De, por exemplo, aqui nessa situação. Pessoal, por que isso aqui está diretamente relacionado à aula de cores? Porque por mais que a gente esteja falando de cor, a gente agora está falando de forma, a gente está falando de interpretação cerebral. Esses dois retângulos, eles contextualmente parecem estar menor do que o outro. Da direita parece um pouco menor que o da esquerda. Mas é óbvio que os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Mas, mais uma vez, pelo mesmo fenômeno pelo qual o nosso cérebro se engana o tempo inteiro com as cores, ele também se engana o tempo inteiro com as formas, porque ele é absolutamente incapaz de ver as coisas como elas são. Ele necessariamente produz interpretações. Vocês viram isso em cores, e vocês vão estar vendo aqui hoje em formas, exatamente do mesmo jeito, pessoal. Deixa eu deixar isso aqui exatamente do mesmo tamanho. Olha lá. Contextualmente, eles podem até aparentar ser diferentes, mas a verdade é que, tirando daquele contexto, eles parecem ser exatamente iguais como eles, de fato, são. Então, se existe uma leitura contextual, se existe uma interpretação que ela é arbitrária, a gente não escolhe que ela aconteça, ela simplesmente está acontecendo o tempo todo, porque é uma coisa que é da natureza do nosso cérebro, é justamente daí que surge a nossa noção de harmonia, que surge a nossa noção do que a gente chama das leis da Gestalt. Porque tudo que a gente entende como relações, naturalmente elas não existem. Elas naturalmente não existem. Se de alguma forma a gente relaciona as coisas, é porque a gente está vendo uma interpretação, está vendo a busca por um padrão. Palavra-chave da disciplina semiótica, como nós vimos no primeiro dia de aula. A busca pela formação de padrões. Ou seja, pela relação entre as diversas coisas, de tal forma que possa unificá-las em uma coisa só. Ok, pessoal? Bom, mais uma vez, dentro do mesmo contexto. As duas linhas horizontais parecem ter tamanhos diferentes. Não, elas têm precisamente o mesmo tamanho. Porém, pela contextualização, ou seja, por essas flechas, né, essas outras linhas auxiliares, dependendo do sentido em que elas estão colocadas, elas parecem manifestar uma linha mais comprida e a outra sendo uma linha mais curta, sendo que elas, na verdade, têm exatamente o mesmo tamanho. Todo tipo de ilusão de ótica possível de ser concebido tem uma relação direta com questões fisiológicas. Porque se nós viéssemos as coisas de uma forma muito objetiva, não existiriam ilusões de ótica. Esse daqui, para mim, é um dos exemplos mais maravilhosos que cabe profundamente a nós, que somos da arquitetura e da publicidade, como é o caso do Henrique. Isso daqui é o coração de como a gente precisa ter domínio das ferramentas de trabalho. Gente, essas linhas são perfeitamente paralelas, não são? E é incrível que quando você coloca outras linhas interferindo nelas, toda a noção de paralelismo se extingue. Acaba o paralelismo. Não objetivamente, elas continuam sendo paralelas, mas a percepção fica completamente zoada. Então, e olha só que interessante, porque tem uma marcação muito clara. Todas as linhas aqui, diagonais, continuam sendo paralelas. Todas as linhas verticais são perfeitamente paralelas. Todas as linhas horizontais são perfeitamente paralelas. E o conjunto disso tudo, por mais objetivo que eu tenha na minha decisão de trabalhar com linhas que sejam paralelas em todas as direções, é caos. É absolutamente caótico. A percepção global da coisa não é nem um pouco objetiva, ela é muito caótica. Mesmo que construída por elementos totalmente objetivos, porque eu tenho só paralelas e perpendiculares. Eu assumo que eu estou trabalhando com isso. E o fato de eu assumir que eu estou trabalhando com linhas paralelas, perpendiculares, e no máximo com inclinações de 45 graus, resultou numa composição completamente caótica. Ok, pessoal? Cuidado, isso aqui está profundamente relacionado com projetação em arquitetura. Então, da mesma forma, a respeito dos círculos vermelhos, os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Só que eles não aparentam porque contextualmente eles são completamente diferentes. E aí, por isso, parece que o da esquerda, que está no mar de bolinhas menores, parece que é maior, enquanto o da direita, que está no mar de bolas maiores, ele parece ser menor. Não, eles têm exatamente o mesmo tamanho.
mais uma vez, isso aqui foi oportunizado pelos alunos que já formaram alguns anos atrás, né? Bom, na verdade, isso é um trabalho de um movimento chamado Optic Art, que é super interessante e tem tudo a ver com essas pesquisas relacionadas a respeito das deturpações de interpretação que o cérebro causa. Então, é um movimento da década de 60 chamado Optic Art. Eu recomendo para quem quiser buscar mais informações a respeito, é massa. Então, nós temos aqui uma série de linhas perfeitamente paralelas, linhas vermelhas perfeitamente paralelas. E a posição de cada um desses quadrados, pretos e brancos, faz com que pareçam existir convergências nessas linhas. Elas não parecem mais ser perfeitamente paralelas. Porque é uma leitura profundamente contextual. Da mesma forma que é um grande tabuleiro gigantesco de xadrez de quadrados pretos e quadrados brancos, que quando eu insiro quadradinhos pretos em determinadas condições, eles de repente parecem atuar como uma lupa. Porque parece que, de repente, por alguma razão obscura, tem alguma coisa côncava por cima desse perímetro que esses quadradinhos estão desenhando. Na verdade, eles são perfeitamente paralelos, perfeitamente do mesmo tamanho. Não teria como, efetivamente, ter uma percepção de lupa nisso. Ou, por exemplo, essas duas linhas aqui, né, da diagonal, né? Por exemplo, elas, obviamente, parecem ter tamanhos completamente diferentes, né? E elas têm tamanhos completamente diferentes. Elas não parecem ter tamanhos completamente diferentes, pessoal? Parece. Parece, né? A do quadrado do retângulo menor parece... Do retângulo maior parece ser bem maior. Parece bem maior, né? Então, a verdade é que a do retângulo menor é maior que a outra. Elas não são do mesmo tamanho. Enfim, eu nem vou ficar entrando muito no mérito dessas coisas todas, certo? Mas é engraçado que todos os mecanismos que brincam com ilusão de ótica, eles necessariamente o fazem utilizando justamente das percepções diferenciadas que o cérebro tem a respeito das cores pretas e brancas. Então, absolutamente todas elas oportunizam justamente brincar com o cérebro, porque a percepção a respeito de preto e de branco é muito drasticamente diferente no cérebro. E aí, muito cuidado, inclusive, sabendo disso, muito cuidado, obviamente, eu estou trabalhando com essas condições de preto e branco, né? Porque isso necessariamente vai bugar o cérebro de uma infinidade de formas, dependendo de como vocês trabalharem. Enfim, eu vou falar isso. Calçadão de praia, sempre que tem aquelas pedrinhas portuguesas brancas e pretas, fazem uma ondinha. Gente, eu acho aquilo péssimo. Assim, é bonito, mas olhando não é muito interessante ficar olhando muito tempo para aquilo. Pessoal, esse slide aqui em específico, ele concentra o que eu considero de mais importante em relação a tudo isso. Mais uma vez, é sempre muito difícil falar de Gestalt. Eu imagino como os professores de plástica devem sofrer com isso. Porque... Desculpa. Imagino que os professores de plástica devem sofrer muito com isso. Porque, mais uma vez, parece que a gente está falando de coisas demasiadamente óbvias. Elas parecem tão óbvias que parecem abstratas demais. É tipo assim, cara, do que vocês estão falando? Porque é tudo muito óbvio. Como assim, grupos? É óbvio que são grupos. Não. Na hora de fazer qualquer tipo de esboço, de projetação, de criatividade, aí vocês vão ver o quanto isso não é nem um pouco óbvio. E tomar consciência... Ah, a gente descobriu isso. Ai, que bom. Ai, que joia. Obrigada, Daniela. A gente descobriu que não é nem um pouco óbvio em plástica. Fica tranquilo. Tranquilo. Então, é um pouco isso. Para Gestalt, ela separa muito claramente as duas coisas. O que é a manifestação que acontece na retina, que aí é, obviamente, aquilo que nós vimos na aula passada. Quando você tem radiação de luz, de cor chegando na retina, esse é um fenômeno absoluto. Isso é indiferente à sua existência. Isso acontece de uma forma plenamente física. Bom, são os comprimentos de onda que batem na retina. A partir daí, quando sai da retina, essa informação vai para o cérebro. A Gestalt entende que existem forças internas que são responsáveis por essa organização segundo padrões. E é por isso que existem as leis da Gestalt. As leis da Gestalt, elas tentam trazer à luz a percepção de como funcionam esses padrões de interpretação cerebral. E é isso que é muito importante para vocês. Então, por exemplo, isso de trabalhar com 7 leis, gente, na verdade, depende muito da abordagem de Gestalt que se faz, depende muito de quem são os autores, pessoal. Tem autores que defendem que são só 4, porque várias delas se repetem ou são muito similares, né? Enfim, mas segundo os psicólogos da Gestalt, da escola da Gestalt de 1927, da psicologia experimental, a princípio são essas 7 leis as quais se quebram a Gestalt, né? Unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, e semelhança.
para vocês, quando vocês viram isso em plástica, porque se isso aqui for muito repetitivo para vocês, na verdade eu vou passar direto para os exercícios e vou pular isso tudo. Ficou muito claro para vocês qual que é de cada uma dessas leis? Para vocês terem consciência de trabalho com cada uma delas? Ou alguma delas ficou confusa e aí vocês têm agora a oportunidade de eu estar trazendo isso de novo para vocês? Eu acho maravilhoso você poder trazer de novo, porque para mim ficou super confuso. Certo. Eu que Todas fiz um elas pouco. ou uma ou outra? Eu que fiz um pouco, eu acho que eu sei a maioria, assim. Na verdade, eu acho que eu sei todas, mas só que muito superficial, assim. Se puder passar, assim, bem, assim, por cima, não precisa ser muito, assim, demorado, assim, Não, sabe? prometo ser breve, então. Vou ser, assim, bem superficial mesmo sobre todas elas. Por exemplo, unidade. É meio louco, né? Mas, por exemplo, aqui até entra um pouco na questão contextual. Na verdade, talvez eu tenha produzido um slide que hoje eu considero que não é um tão bom exemplo assim. Talvez eu precise dar uma mexida nisso. Mas, de qualquer forma, para a gente é muito evidente, quando a gente fala em termos de unidade, é muito evidente que esse A está isolado desse B, que ele está isolado desse C. Desculpa. Só porque tem muitas coisas. Volta na frase do Gestalt. Hã? Eu estou fazendo plástico pela 4ª vez. Qualquer ajuda externa. Beleza, João. Por outro lado, né, isso daqui são entendidos como unidades individuais, mas isso aqui também é entendido como uma unidade só. Então, é por isso que muitas vezes existem conflitos em relação a quantas leis de fato tem a Gestalt, porque é muito fácil a gente falar que também existe o fortalecimento disso enquanto unidade pela proximidade entre os elementos envolvidos. Né? Então, a gente está falando que unidade e proximidade, por exemplo, são leis muito, muito similares, elas têm entendimentos muito similares, e é isso mesmo. Seus entendimentos são muito próximos, certo? Então, em resumo, a lógica da unidade é meramente para a gente poder ter um entendimento de que um conjunto de coisas trata-se de uma coisa só, ok? Ou seja, é entendimento de grupo. É mais ou menos isso. Por que eu defino que alguma coisa é grupo? Certo? Então, mais uma vez, aqui, por exemplo, utilizando o exemplo de uma cadeira dos irmãos Campana, né, que, para quem não conhece, também recomendo dar uma procurada, apesar de ter umas sinceras restrições. Mais uma vez, os irmãos Campana são irmãos brasileiros que trabalham com design, certo? Então, a gente tem aqui, na verdade, um monte de fragmentos de madeira, certo? Nenhum deles tem absolutamente nada a ver com uma cadeira. Constitui-se de uma cadeira pelo agrupamento desses elementos, ok? Enfim, passar mais rápido por isso. Fechamento. Fechamento é, claro, acho que é a mais utilizada, justamente porque ela é a mais marcante. Isso tem muito a ver com o tanque de guerra que eu mostrei para vocês na aula retrasada, que é aquele trabalho que aquele aluno produziu e coisa e tal. E aí, bom, o fechamento ele é fenomenal porque eu acho que ele é mais evidente de todos eles para se perceber as características. Então, quando a gente pega, por exemplo, esses 3 pontos que estão constituindo o meu elemento, é muito fácil, é muito óbvio perceber e identificar o triângulo que exerce a relação entre eles, que faz com que exista uma relação entre eles e não sejam 3 pontos perdidos aleatoriamente no espaço desse slide. Então, eles são lidos como um triângulo de fato. E é justamente aí que atua o fechamento, fazendo com que ele literalmente feche a percepção entre os elementos da composição. Né? Então, aqui fazendo com que você não tenha um monte de quadrados, mas um retângulo, né? Mais uma vez, de tal forma que eu tenho aqui 4 colunas, quando na verdade eu poderia ter uma leitura de 3, que ela poderia ser como tal, mas na verdade é muito óbvio ler como 4, né? Ou, aqui no caso, muito utilizada sobretudo, a publicidade deita e rola com esse tipo de material, né? Porque é justamente isso, você tem aqui a possibilidade de estar trabalhando com um conjunto de informações relativas a essa marca, ou seja, está trazendo uma série de itens relacionados à natureza, né? Essa coisa meio de água, essa coisa meio de DNA, de palmeira, de mão, de cenoura, de passarinho, né? Tudo isso contido dentro de um logo da Unilever, né? Que faz com que a gente perceba isso como sendo uma coisa só, ou seja, uma letra U, né? É uma composição feita por uma infinidade de elementos e que, pela forma como esses elementos estão dispostos, nos dá um entendimento de que trata-se de uma coisa só. Ou seja, a letra U. Ou seja, existe uma intenção muito clara nisso, né? Aqui é um ótimo exemplo de uma péssima utilização de fechamento, porque, para quem não sabe, é muito engraçado, é sempre um mind-blowing, porque
para quem não conhece, isso aqui, o Carrefour, a marca francesa de supermercados, Carrefour em francês significa encruzilhada, certo? Então é por isso que a gente, inclusive, tem essa questão das setas, tem uma relação direta do nome da marca com isso. Mas tem o Czão do Carrefour aqui no meio, que se tivesse sido bem trabalhada a lógica de fechamento, seria extremamente evidente perceber esse C, que não é nem um pouco evidente porque o fechamento foi terrivelmente mal trabalhado. Sim, gente, tem um C ali no meio. É engraçado, porque aqui agora é um fator puramente cultural. Porque a partir do momento que você tomou consciência de que esse C existe, é impossível você não perceber mais esse C lá dentro. Gente, mas eu já tinha... Eu tinha tão claro que isso aí para mim era um C antes da aula, juro por Deus. Eu acredito. Que eu nunca tinha reparado que isso aqui era que era seta. Eu achava que era assim, só que era bonito. Entendeu? Para ficar bonito, entendeu? Você quer saber uma coisa mais engraçada? Eu nunca tinha reparado que era um C. Você não tinha? Não, eu já sabia, já. Isso Não, eu já não tinha reparado. É muito comum. Primeiro eu já tinha reparado a seta, depois... Desculpa? Eu acho que eu já vi essa aula umas 3 vezes e eu sempre esqueço que esse C tá aí. E é engraçado porque aqui tem tantas camadas de informação numa mesma logo, porque é engraçado, é interessante, você falou que você não tinha visto a seta, você tinha visto o C, né? Em geral, as pessoas veem as setas ou acham que é o... Sério, gente, tem cada coisa bizarra. O pessoal acha que é chapéu de alienígena, tem cada coisa aqui, enfim, humanas, né? Whatever. Para além disso, quer ver uma outra camada de informação que tem aqui? Quem percebeu que é a bandeira da França? Só pelas cores. Não, é isso mesmo, é pelas cores, exatamente. Exatamente, é a igualdade, como é que é? A fraternidade, a igualdade e a liberdade. Oi? Só depois que você falou que eu me toquei disso. Tem muitas camadas de informação aqui. Exato. Tem o C do próprio Carrefour, tem a seta significando encruzilhada, que é o nome da coisa. Bom, é uma rede francesa de supermercados. Ela é literalmente contida exatamente na mesma ordem da bandeira francesa, as cores da bandeira francesa, de fraternidade, igualdade e liberdade. Então, né? Bem trabalhado. Só que não. Né? Vive la France. Cara, a continuidade é fenomenal. Para mim, é uma das minhas preferidas. Porque, gente, se é para falar a respeito de harmonia, é difícil falar de alguma coisa tão óbvia quanto continuidade. Vocês lembram que vocês tiveram um professor de geometria muito chato, que gostava muito de falar a respeito da paixão dele por tangentes, por retas tangentes? Gente estranha, né? Que adora geometria, né? Gente, tangentes são fenomenais porque elas são a natureza da harmonia. É muito incrível. Então, por exemplo, quando a gente está falando a respeito de continuidade, a gente está falando que é óbvio demais entender que esses dois arcos constituem, na verdade, uma coisa só. Porque a separação entre eles tipo assim, a separação vírgula, né? O ponto de junção entre eles é muito harmônico. E ele só é muito harmônico porque suas tangentes, ou seja, a tangente de término desse arco, é exatamente a mesma tangente de começo desse outro arco. Isso resulta na harmonia entre os dois arcos, fazendo com que pareça ser um elemento só. Enquanto aqui é muito clara a noção, e eu adoro essa palavra, de quebra. Ou seja, eu tenho um vértice, eu tenho uma separação entre os dois elementos. Eu sei que, obviamente, eles estão conectados e é uma coisa só. Só que, visivelmente, existe uma relação mais fraca, e isso pode ser intencional, por favor, isso é muito importante, mas existe uma relação mais fraca entre esses dois arcos do que entre esses dois. Justamente porque existe uma harmonia maior e uma harmonia menor. Existe uma continuidade entre os elementos. Gente, tangente é o coração de continuidade nas formas. É muito fenomenal isso. Nunca se esqueçam disso. E, infelizmente, a última disciplina que vocês vão ter comigo no curso, senão alguma disciplina futura eu voltaria a falar que tangentes são... Enfim, vocês entenderam o espírito. Pessoal, da mesma forma, olhem para essa situação aqui, que interessante. É óbvio demais falar que existe uma continuidade muito maior entre A e C do que entre A e B ou de B e C. Não é? Ou seja, na verdade, o que existe aqui não é um arco com uma seta, né, com uma linha encaixada. Ou seja, existe um arco. A noção de que esse arco é uma coisa só é muito mais forte e que esse B, né, essa linha, ela veio como uma interferência externa nesse contexto, certo? Porque, justamente, existe uma harmonia plena entre A e C, e esse B tem essa aresta porque ele não é harmônico nesse contexto. Ok, pessoal? Então, até por isso é uma coisa muito legal.
para além, obviamente, dos significados de caráter muito mais simbólicos, porque o círculo tem uma analogia com o Sol, né? Então, o círculo é tido justamente como a forma mais perfeita da natureza, mesmo que, na verdade, ele não exista na natureza, sumariamente. O círculo é meramente ideal. E aí é muito engraçado, porque quando você pega, por exemplo, principalmente em questões religiosas, né? Normalmente a referência enfim, ao Supremo é através da circunferência. Mais uma vez, a identificação, por exemplo, segundo a disposição das poltronas, né? Mais uma vez, você tem um entendimento de que existe uma harmonia entre cada uma dessas fileiras, que tem uma continuidade entre essas fileiras, certo? Justamente porque elas estão dispostas de tal forma que elas não fiquem caóticas e embaralhadas uma em relação à outra. Você tem, então, na verdade, uma continuidade de uma com a outra. Eu falei que ia passar rápido, no final das contas eu tô enrolando pra caraca, né? Desculpa. Bom, proximidade é um pouco mais óbvia, né? Elementos aleatórios que estejam dispostos mais próximos um do outro, inevitavelmente resulta em grupos, em unidades, por proximidade, né? Da mesma forma, tem um monte de estrela embaralhada jogada aqui no meu contexto. Só que elas visivelmente estabelecem a noção de dois grupos pela proximidade entre elas. Semelhança. Semelhança é muito legal, porque ela tem o potencial de favorecer a leitura de unidade, que é o objetivo... Gente, a leitura de unidade é o objetivo maior de tudo que fala a respeito de Gesell, que é entendimento como uma coisa só. Então, a leitura de unidade se dá pelo contraste, nesse caso. Ou seja, nós estamos falando aqui que estes elementos todos estão perfeitamente distribuídos entre si no mesmo espaçamento, entre linhas e colunas. Mas é muito evidente a percepção da seta, porque as bolinhas pretas, mesmo que elas estejam exatamente às mesmas distâncias das bolinhas brancas, elas têm as mesmas características das bolinhas brancas, elas são lidas como uma unidade, como um conjunto, como uma unidade, porque elas têm uma semelhança entre a sua coloração. Não é exclusivamente entre a forma, porque ela é idêntica à branca. É pela coloração nesse caso. Percebem? Então, existe aqui a formação de uma unidade, ou seja, a percepção de uma seta pela semelhança entre esses elementos. Mais uma vez, né? A gente tem aqui justamente, é perfeitamente possível você ler isso aqui como linhas, mas é muito forte o entendimento disso enquanto colunas, porque obviamente elas têm semelhanças entre si. E aí, ao longo da história da humanidade, nós temos uma infinidade de exemplos de trabalhos com semelhança e com proximidade, reforçando a compreensão de unidade. Eu falei unidade, né? Desculpa. Entre semelhança e profundidade, reforçando a noção de unidade. Isso. Segregação, isso é muito legal. Essa é uma das, normalmente acaba sendo uma das mais complicadas de se perceber, quando na verdade ela é extremamente óbvia. Pessoal, segregação é a questão da potencialização do contraste. Quanto mais forte for o contraste, mais óbvio é a percepção de unidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, isso daqui, certo? É muito facilmente perceptível como sendo um retângulo, assim como isso daqui é facilmente perceptível como sendo uma bola, que existe um contraste descomunal entre um e outro. Quanto mais fraco for o contraste, mais eles se fundem um com o outro. Quanto mais forte for o contraste, mais eles separam um do outro. Então, é a formação de unidades por contraste. Gente, se vocês quiserem, eu estou passando meio rápido, se vocês quiserem parar para perguntar, fiquem à vontade. Essa daqui, né, eu acho que é o coração de toda coisa, né? A unificação, ou seja, a percepção de um elemento só por coerência. Olha que dado maluco. Como assim a formação de unificação por coerência? Sabe tudo isso que a gente começou a aula falando a respeito de ritmo, a respeito de harmonia, certo? A respeito de cadência. Quando a gente tem qualquer coisa, musicalmente, visualmente, olfativamente, olha que louco, dá para brincar com olfato nisso, e sobretudo com a gustação, que é o que normalmente os chefes fazem, que é justamente brincar com uma coerência de um elemento com o outro, ou mesmo com a contraste de um elemento com o outro, é justamente a ideia de você poder formar unidade pelo conjunto harmônico e coerente de todas as coisas. De uma certa forma, é como se fosse uma lei maior, porque é como se você pegasse o conjunto dos elementos todos que a gente acabou de ver e trabalhasse com todos eles à perfeição para formar um todo único, utilizando de tudo aquilo. Percebem, pessoal? É demasiadamente óbvio ou é confuso?
Não entendi, Júlia, tá mudo. Tá. Não ficou, acho que não Tá ficou dando pra confuso, entender, não. professor. Oi, Júlia. Não que tá dando para entender de boa, professor. Ah, que bom. Maravilha. Maravilha. Gente, isso é super importante porque absolutamente tudo o que nós produzimos enquanto criação normalmente precisa beber nessas fontes. De entender, afinal de contas, como é que você pode. E aí, é até engraçado, a gente quase não estuda isso na arquitetura, deveria estudar muito mais forte. Que é uma coisa chamada de experiência do usuário. Que o pessoal do design cai matando em cima disso. De duas palavrinhas que vocês vão ver muito na vida de vocês, mas provavelmente, infelizmente, como vocês não vão ter na formação, vocês só vão ter isso se vocês buscarem. O I e o X. O I, que é a interface do usuário, e o X, né, o X, que é a experiência do usuário. Que é você olhar para um telefone, por exemplo, como esse daqui, e absolutamente tudo na interface dele ser plenamente deduzível. É feito para não gerar dúvidas. Então, o nível de qualidade da interface do usuário, ela se apropria tão sinistramente das leis da Gestalt, para poder fazer isso, de tal forma que para a gente, tipo, com perdão da palavra, qualquer macaco pega isso daqui e sabe usar. É mais ou menos isso. É essa a lógica da interface do usuário, certo? E isso só é possível bebendo intensamente no entendimento das leis da Gestalt, certo? Tadã! Templo de Artemis, uma das 8 maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que não existe mais, né? O Templo de Artemis foi demolido, isso é uma representação hipotética de como ele era, certo? Então, mais uma vez, os templos gregos, né? Os templos clássicos, porque afinal de contas os romanos vieram da Grécia, mas enfim, clássico, vamos lá, gregos e romanos, né? Mais um pouquinho de Egito, um pouquinho de Mesopotâmia, porque todos eles estavam relacionados, porque afinal de contas a Grécia só fez isso por causa do Egito, mas não é o caso. Bom, isso vocês devem ter visto em História da Arquitetura, pelo menos eu espero que vocês tenham visto, né? Que a Grécia começou a fazer essas coisas por causa do Egito, mas tudo bem. Voltando. Então, isso de você traçar as proporções segundo o que o material permite, segundo as suas demandas, que é de ter esse espaço coberto, mas ao mesmo tempo de ele ser um espaço restrito, porque normalmente eram os templos justamente onde ficavam as estátuas dos deuses, era o suprassumo dos espaços sagrados, certo? E aí você precisa desse triângulo ali em cima para as águas poderem, e aí a neve, para as águas poderem escorrer dali de cima. Você tem um conjunto de características funcionais, um conjunto de características simbólicas, certo? Todas, e características físicas pela qualidade do material com o qual é trabalhado, harmonizados para constituir uma única coisa. Como qualquer edifício seria, como qualquer paisagem seria. Só que não, como a gente acabou de ver ali, por exemplo, no exemplo do Minhocão, por exemplo, aqui em São Paulo, certo? Que estamos vindo? Église de la Madeleine? Qu'est-ce que c'est ça? Gabriel, me diga. É que você falou que era a representação de um templo, uma igreja. Isso. Oi? Essa da imagem é literalmente uma igreja. É literalmente uma igreja? Então, o que acontece é o seguinte, Templo de Artemis, se você vê-lo, essa igreja, na verdade, ela é a reprodução do Templo de Artemis. O andamento, as marcações, ele é perfeitamente feito a cópia do Templo de Artemis. Nesse caso. Voltando aqui, desculpa. Mais uma vez, é meio até engraçado. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito, no caso das duas bolas, certo? Porque ela é ótima para dizer, tipo assim, é óbvio que são duas bolas e é óbvio que é um elemento só. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem a força de um elemento só, como ela teria nesse contexto. Por exemplo, onde existe uma coerência, ambas estão exatamente no mesmo centro, elas são radialmente perfeitas, tipo assim, a sobra, né, radial é perfeitamente harmônica, igual em todos os aspectos. Então, isso tem uma força de unidade muito maior do que isso daqui. Não que isso não seja uma unidade, não é essa a questão. Mas é que isso aqui é muito mais forte enquanto unidade do que isso daqui. Pelas características físicas da imagem. Ok? Isso daqui, a Elisa, que está no grupo, mas nunca comunicou absolutamente nada na sala de aula. Ótimo, temos aqui Tia Nick dando bronca na Elisa, porque, obviamente, alguém vai tomar um esporro por romper com a harmonia do conjunto. Né? Pregnância da forma. Vamos lá, temos mais algum chat aqui. Obrigado, Elisa. É sempre um prazer contar com a tua participação. Enfim, isso aí, cara.
Você era mais comunicativo em geometria, pelo que eu me lembro. Inclusive, me dava bronca, que é mais divertido. Enfim, voltando aqui a falar a respeito de pregnância da forma, pessoal, é uma espécie de uma 8ª lei da Gestalt, certo? Pregnância da forma, pessoal, diz respeito ao suprassumo da boa forma. É aquilo que é constituído de tal forma que não pode ser lido de outra forma que não aquela que ela foi planejada. Então, é como se a gente estivesse dizendo, tipo assim, é a mensagem mais clara possível que a forma pode trazer. Ou seja, ela é única, ela é indubitável. Ela não deixa margem para interpretações outras que não aquela mensagem que ela sim deseja. Né? E aí, nossa, a publicidade brinca animalmente com pregnância da forma. Animalmente com pregnância da forma. Então, é igual, por exemplo, aqui nesse caso, obviamente, é uma propaganda de creme dental, né? E aí você tem uma brincadeira simbólica com a percepção de uma boca, né? São dentes. Na verdade, são capacetes. Fala, Heloísa. Não, eu ia perguntar se estava ficando doida mesmo, porque eu li Sensodine, mas eu vi os capacetes. Aí eu falei, gente, mas não pode. Se ele quis fazer isso parecer dente, por que isso parece capacete? Porque é para proteger os seus dentes. Meu Deus. Nossa! Eu tô só Heloísa. Perfeito. Nunca é bom. Maravilhoso. A publicidade deita e rola com isso daqui. Deita e rola. É muito engraçado. Vocês vão ter uma aula comigo a respeito de ícones, índices e símbolos, que é o coração da semiologia. São as 3 categorias possíveis de semiologia. E é impressionante, a publicidade ela trabalha muito com indícios. Fortemente. Normalmente, a boa publicidade trabalha muito fortemente com indícios. O que eu quero falar com indícios? Olha, você tem capacetes no formato de dentes. É um indício de que, de alguma forma, isso fornece segurança para os dentes. Entende? Então, a publicidade trabalha muito fortemente com indícios. Né? Bom, a Apple é campeã de trabalhar com pregnância da forma. Os produtos da Apple, então, quanto interface, aí falando em termos de software, ou falando em termos de telefone, gente, por que os produtos da Apple, por exemplo, não tem mais que um botão, e a Apple é tão, vamos colocar, chata, e bate muito duro nesse ponto? Por exemplo, os Androids, em geral, tem 3 ou 4 botões, né? Para que é o Home, para abrir várias janelas, a Apple bate muito duro na tecla de manter esse botão. É muito ideológico isso dentro da característica da empresa, mas é porque a Apple tem muito forte isso do que é a experiência do usuário. Isso tem que ser, apesar de eu não concordar sumariamente com isso, nada contra, mas assim, pelas experiências que eu tenho com a Apple, eu não concordo mesmo com isso, mas eles batem muito duro nessa tecla de querer que seja o mais óbvio possível. Aquela brincadeira assim, cara, a ideia é você levar isso para uma selva, dar na mão de um macaco, de um sagui, e o cara vai saber utilizar aquilo ali sem nenhuma necessidade, porque só tem um botão. Né? É meio essa a lógica da coisa, sabe? Então, de deixar a coisa mais indubitável possível. Mais uma vez, falando aqui a respeito de pregnância da forma, né? Ou seja, não tem nada aqui que possa poluir a ideia para dar outros entendimentos. É único, é preciso, é muito claro. E aí, mais uma vez, falando de indícios. Você tem aqui uma peça de Lego, né, colocada num fundo azul, que nada mais é do que uma peça de Lego colocada num fundo azul. Exceto pelo fato de que quando você coloca essa sombra de um barco ali, é um indício de que a gente está brincando com a imaginação da criança. E que a gente está falando de um barquinho no mar azul. Né? Gente, é por isso que eu faço publicidade. Mudem para publicidade. Obrigado. Olha, só vou te falar uma coisa. Aí, sendo arquiteto que trabalhou muito tempo com publicidade, vou te falar que, geral, eu tenho tanta raiva da galera da publicidade que eu tô tendo da arquitetura. Que geral não leva essas coisas a sério. E é muito chato isso. O que eu tô trazendo aqui, obviamente, são bons exemplos de publicidade, né? Mas, cara, tem cada exemplo de publicidade de merda, assim como a gente tem de arquitetura de merda, viu? Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. A boa publicidade ela é muito não difundida. Na verdade, assim, quando descobrem, né, que é muito boa, aí todo mundo fica vendo, né? Exato. Mas não é mainstream, sabe? Tipo, a gente não vê corriqueiramente, a gente não vê isso sempre, sabe? E é muito louco isso, Henrique, é maravilhoso. E é muito triste isso, entendeu? Eu ainda tô chocada com o capacete. Heloísa, tipo, eu tô da mesma forma, eu tô muito chocada com o capacete. E o Carrefour não vão deixar você dormir hoje à noite, né? Tá ligado? Mas, gente, no fundo, essas brincadeiras que a gente está trazendo aqui do que é o suprassumo da publicidade, no fundo está totalmente alinhado
com que é o suprassumo da arquitetura, com que é o suprassumo da música, com que é o suprassumo de todas as outras artes, da Elisa ali tomando bronca da tia Nick ali, porque tá caindo enquanto está todo mundo harmonicamente constituído, sabe? Porque, gente, é muito louco que, de repente, a gente caia no contexto de olhar para isso daqui e achar isso absolutamente natural, quando a gente já entendeu isso daqui como sendo absolutamente natural. Eu não estou ressaltando isso aqui como suprassumo de alguma coisa, mas a nossa noção de harmonia parece que a gente está naturalizando a inexistência dela e achando isso a coisa mais normal do mundo. Isso é gravíssimo em termos de sociedade, porque a gente começa a não ter mais como diferenciar, a gente começa a perder a percepção da diferença do que é bom para o que é ruim, porque é caótico, porque é harmônico. Mesmo que, com licença poética, de que o caótico pode ser harmônico, tendo muita consciência dele, e aí você precisa ter um domínio extremo da ferramenta e da teoria para conseguir propor alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas é muito louco, porque quando a gente fala de paisagismo, por exemplo, é meio engraçado, porque a noção de paisagismo para a comunidade em geral, né, para as pessoas em geral, ou mesmo para quando você entra no curso de arquitetura, até ter a disciplina de paisagismo, na verdade está falando de arborização, de ornamentação de plantas. Gente, paisagismo é leitura de paisagem. É você bater o olho no contexto e entender as características morfológicas dele que levam a uma harmonia ou a uma desarmonia. Pensa que bizarro, né? Enfim, desculpa, isso é angústias, né? Mas aí é muito legal, porque quando a gente vê essas coisas, por exemplo, quando uma Apple trabalha com esse tipo de coisa, quando a Lego trabalha com esse tipo de coisa, quando a Sensodyne trabalha com esse tipo de coisa, com esse objetivo de eu preciso comunicar da forma mais clara possível, eu preciso alcançar as pessoas da forma mais clara possível e despertar nelas um sentido pleno de harmonia, é muito louco que a gente simplesmente não leve isso a sério em arquitetura. Aí basta olhar para Cuiabá, né? Basta olhar para andar numa infinidade de porções da cidade e ver que muitas vezes quando a gente propõe uma determinada edificação, mais uma vez, gente, leitura contextual. Quando a gente propõe uma determinada edificação, a gente passa a fazer o projeto dela ignorando sumariamente quais são os prédios que estão em volta. E aí, quando a gente vai fazer a maquete de um edifício na aula de projeto, a gente faz a maquete do edifício. A gente não coloca o volume do que está em volta. Porque, afinal de contas, isso não vai se relacionar com o que está em volta. Cara, pensa que louco, gente. Olha que... É sério, pensem que insano isso. Como a gente efetivamente não está... A gente, na verdade, não está tendo a menor ideia do que a gente está fazendo, mesmo dentro da prática de projeto. Gente, atentem-se muito para isso, é muito importante. Muito, 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 muito importante, sabe? É justamente esse tipo de coisa que resulta num elevado Costa e Silva, o minhocão, saca? Desabafos à parte, né? Aí, mais uma vez, falando aqui a respeito de pregnância da forma, né? Falando a pregnância da forma, mais uma vez, falando a respeito da qualidade da comunicação. E aí é muito engraçado, porque aqui eu faço uma brincadeira justamente com o universo do design, com o universo da publicidade, onde você, né, por exemplo, você tem aqui uma comunicação feita com fontes completamente diferentes, certo? Aqui é uma fonte, aqui é outra fonte, aqui é outra fonte, certo? Onde eu venho em todos esses slides, sendo bem-sucedido ou não, vocês percebam, na verdade, eu quis fazer slides que tivessem diretamente relacionado com o conteúdo da aula, que eles fossem harmônicos, para que eles respeitassem margens comuns de leitura, para eles não ficarem encostados na bordinha, para não ficar apertados dentro desse contexto do slide. Tudo isso é pensado, tudo isso é planejado. E aí, de repente, a gente tem uma situação como essa daqui, onde, contextualmente, você tem o completo caos instaurado dentro mesmo, respeitando algumas características de margem de coisa. E aí eu brinco, trazendo justamente um cartoon aqui, né? E aí mostrando como, sim, o caos e a desordem podem ser, sim, utilizados a favor de uma composição. Que aí é uma brincadeira, né, desse espaço completamente caótico. Só um segundinho aqui, por favor, gente. Desculpa, voltando aqui. Então, mais uma vez, nesse contexto de muita bagunça, de muita informação, de muita coisa, que é a brincadeira que o Laerte faz de cadê a maldita teoria do caos que eu deixei aqui, né? Quando, na verdade, tudo isso é a própria, sabe? Gente, eu amo, eu adoro falar a respeito de pregnância da forma utilizando os nomes das bandas de metal. Eu acho maravilhoso. Eu acho sensacional, porque é o suprassumo do extremo da pregnância da forma, onde não existe pregnância da forma nenhuma,
porque é extremamente dúbio, muitas vezes não dá para ter a menor ideia do que está sendo escrito, do que está sendo falado, do que... Por exemplo, qual é o nome dessa banda? E o que em geral, eu acho massa, porque particularmente eu gosto muito de metal, de rock em geral. E aí eu acho Deus massa, sabe. porque... Oi? Só Deus sabe. E o que eu acho massa, porque é uma coisa comum a essas bandas de metal, porque todas elas sempre têm a legenda do nome embaixo. É óbvio que não dá para ler isso. É claro! E sim, tá escrito, olha, Ancient Ritual, né? Ancient Ritual. Ah, parece um R, parece um I, parece um T, um U, um A e um E. Caraca, meu irmão! Unholy Devastation, Land of Fog. Essa daqui até tá um pouquinho melhor, mas ainda assim é super confuso, né? Infernal War é uma piada de mau gosto. Essa em cima desse Dragons aí dá para ler. O Symphony Dragons ainda foi mais sutil nesse sentido, né? Agora esse de baixo aí também não vai, não. Não é. Infernal War, eu acho que é Salva a superior direita. Mas é isso. É isso que eu falo, que eu brinco. Tipo assim, eu acho que é uma questão contextual. Eu não tô nem criticando essas bandas. Eu acho muito engraçado o fenômeno de, inclusive, você precisar colocar a legenda embaixo, porque, obviamente, as pessoas querem que as pessoas saibam qual é o nome das bandas, mas é puramente intencional. Tipo, não é porque não é para as pessoas lerem. Não se trata disso. Mas aí tem todo esse contexto do metal, que é massa você ver aqui uma transliteração de linguagem, onde você tem uma linguagem gráfica que é diretamente vinculada com a linguagem auditiva, porque é caótico, é bagunçado. Não quase nada. Não é feito para ser entendido com muita harmonia, é feito para ser caos, é realmente produzido com essa intenção. Independente aí das questões, aí envolve uma questão cultural mesmo, assumidamente. Gostar ou não gostar desse tipo de material. Realmente é diferente. Mas existe uma coerência entre a proposta visual e a proposta auditiva dessa comunicação das bandas de metal, percebem? Elas estão, tipo assim, a comunicação delas é literalmente o produto que eles produzem musicalmente falando. É esse caos mesmo, é essa bagunça. É o extremo oposto da preguiça da forma. Fala, Henrique. Na COS, né, na comunicação social, a gente precisa, né, entre aspas, assim, mas todas as turmas organizam uma calorada, né? E aí a minha calorada seria dia 18 de abril de 2020, que no caso não veio aí. Ups. Falhamos. Né? E a nossa calorada chamava Apocalípticos. O jogo de marketing foi tudo. A gente mandou até um vírus para vir para cá e tal, e aí não deu nada muito certo. Mas onde eu queria chegar é que o nome, né, no caso o logo da festa, foi inspirado em banda. Peraí que eu vou pegar o copo. Eu vou mostrar como é que tá. Por favor. E muito legal você falar sobre isso, porque no fundo... Compartilha a sua tela, Henrique. Se você tiver o logo aí, Fantástico. compartilha a sua tela. Boa. Eu não tenho logo nesse computador mais. Eu vou pegar o copo que eu tenho aqui. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu parar brevemente o meu compartilhamento. E aí colocar... colocar o seu em... Não dá para ler, entendeu? Tipo, não consegue ler. Apocalipse. Isso aqui é um T, um I e o COS embaixo. E é muito legal, porque absolutamente interessante, porque olha só que legal. Volta, por gentileza. Eu vou usar desse caos, entendeu? Por gentileza, volta. Perceba que como o A e o COS têm um tamanho muito mais próximos um do outro, o COS, eles não são tão grandes quanto o A, mas ele é muito maior do que o Pocali. Então, é muito fácil conduzir a leitura para a COS do que necessariamente passar pelo Apocali, né? Então, é propício a leitura de ACOS, porque ele parece ter força ali para formar uma palavra só, justamente pela proximidade e pelo tamanho das coisas. Tem uma coerência maior entre o A e o COS do que o Pocali, né? Muito interessante isso. Obrigado, meu velho.